Olá, na paz de Cristo a todos. Aqui quem vos fala novamente é a missionária Erika César. Estou aqui para o nosso segundo encontro, cura da alma e libertação à luz da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Não se esqueçam de ter aí, ó, seu exemplar da Bíblia Sagrada, tá bom? Tenha um caderno também para fazer as anotações que você achar que for pertinente. Como eu sempre digo, não confie na sua memória, escreva. Vamos orar? Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar juntos nessa tarde. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos juntas, Pai, fazendo a sua obra, fazendo o seu querer, Senhor. Pai, a sua palavra diz para que nós venhamos a crescer em graça e em conhecimento, Pai. E nós estamos aqui, Senhor. Nós desejamos conhecer mais de Ti, Jesus, porque nós sabemos, Pai, que quanto mais nós nos aprofundamos em Ti, na Sua palavra, na Sua presença, Pai, ô Senhor, mais curados nós seremos, Pai. E quanto mais curado nós formos, Pai, mais frutos, Pai, nós vamos produzir, Senhor. E não serão frutos, Pai, que vão durar apenas por um tempo, Pai, mas serão frutos, Pai, permanentes, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, estamos desejosos para Te ouvir mais uma vez, mais uma tarde, Senhor. Fale e não se cale. Senhor, eu te peço que apesar de mim, Senhor, me usa nessa tarde, Senhor. Que esse vídeo, Pai, alcance coração doridos, alcance almas desanimadas, Senhor. Pessoas, Pai, que não encontram mais saída, Senhor. Que esse vídeo alcance a vida dessas pessoas, Pai. E que por meio desse vídeo, Pai, comece sobre a vida de cada um, uma verdadeira revolução, Pai. Uma verdadeira transformação, Senhor. E tudo isso, Senhor, será, Senhor, sempre para a sua honra e para a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje eu quero dar continuidade ao assunto trauma na alma. Em primeiro lugar, o que é um trauma? De uma forma simples, o trauma é algo que nós sofremos debaixo de um forte impacto. Vou dar um exemplo aqui de um traumatismo craniano. A pessoa, quando ela sofre um traumatismo craniano, ela sofreu um forte impacto na cabeça, seja por meio de uma queda, seja por meio de um acidente. Então, aquele forte impacto causou um traumatismo craniano naquela pessoa. Assim é na nossa alma também. A nossa alma, ela é traumatizada quando nós passamos por episódios muito fortes. Abusos sexuais, abusos emocionais, crescemos em um lar disfuncional, vivenciamos brigas, Quando eu falo briga, todo casal ele se desentende, né? Quando eu falo briga, eu falo aquelas brigas repetitivas, onde tem muito desrespeito, onde tem xingamentos onde existem agressões físicas, agressões verbais. Então, essas e outras situações, né, lembrando que cada indivíduo ele é único, cada indivíduo ele tem uma essência, mas essas e várias outras situações, elas podem sim causar traumas nas nossas almas. Tá bom, Érica? E você falou aí, né, do que é o trauma. No que o trauma ele pode me afetar e como ele afeta? Lembrando que nós temos o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é feito do nosso consciente e do nosso inconsciente. O que é o nosso inconsciente? O nosso inconsciente são memórias, são situações que nós passamos que ficam guardados, tá? Não ficam esquecidos, eles ficam guardados. O que é o nosso consciente? O nosso consciente é o nosso agora. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, né? E eu estou aqui com o meu consciente, eu estou aqui no agora. Então eu estudei, eu preparei câmera, eu procurei a melhor posição, procurei estar no lugar, apesar que está fazendo barulho. Mas eu procurei um lugar onde não fizesse barulho, enfim, eu estou no meu consciente, eu estou fazendo as coisas, eu estou pensando. Eu estou pensando a respeito das minhas ações. Tá? Esse é o meu consciente. Então, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, você está pensando, você foi lá, pegou seu celular, seu notebook, então você está consciente do que você está fazendo. As nossas memórias inconscientes, elas ficam guardadas, tá? Você acha que você esqueceu, nós achamos que nós esquecemos, mas estão lá guardadas. Então, eu estou gravando esse vídeo, eu estou na minha consciência plena. Porém, uma pessoa que ela sofre de um problema de rejeição,
o que poderia acontecer se ela fosse gravar um vídeo? O inconsciente dela entraria em ação. Então, iria vir aquela vozinha, né, aquele sofisma. Nossa, mas você vai gravar vídeo por quê? Você é incapaz, você não consegue, seu português não é legal, você não tem conhecimento, ninguém vai querer assistir os seus vídeos. É a voz do inconsciente falando. Porque lá no inconsciente, lá na alma da pessoa, está guardado o quê? Um trauma não curado. De repente, essa pessoa, ela vai deixar de gravar um vídeo, ela vai deixar de abrir um negócio próprio, ela vai deixar de se relacionar, de ter um casamento, porque o inconsciente dela, a alma dela, não foi tratada. Então, o inconsciente dela começa a lembrar, né? Então, e como que essa lembrança vem para fora? Essa lembrança vem quando nós conversamos com nós mesmos. É isso aí. Então, todas as vezes, igual eu, né? Antes de eu ir fazer esse vídeo, veio o meu inconsciente. Ah, mas será que você vai conseguir, né? Ah, e vem, o inconsciente, ele vem colocando o quê? Ele vem colocando os nossos traumas que estão lá atrás. Mas eu venci. Né? Eu venci, Érica, como que você venceu? Fique aí que já vou falar contigo como que se vence isso. Primeira coisa, nós devemos pensar sobre o que nós estamos pensando. Então a vozinha do inconsciente veio, ninguém vai gostar, ninguém vai assistir, não vai ter visualização. E eu comecei a colocar esse pensamento à luz da palavra da Bíblia, né? O que diz Provérbios? O Provérbios vai dizer assim, que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, quando a vozinha veio falar, eu já comecei a pensar à luz da Bíblia. Eu falei, não, a sua palavra diz que eu sou mais do que vencedora. E se ninguém assistir? A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que ainda que uma mãe o abandone, o Senhor Jesus Cristo não me abandonaria. Então, se ninguém assistir, ok, tudo bem. Eu sei que Deus, ele está vendo eu gravar e amém, ele assistiu. Então, nós vamos vencendo. Então, o segredo é pensar sobre o que você pensa, ter uma identidade muito forte no seu coração. Porque a Bíblia vai dizer, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E o que você tem pensado a respeito de você? Você tem pensado que você é um fracassado? Você tem pensado que você não tem inteligência? Que você não tem recursos financeiros? Que todo mundo da sua família foi infeliz, então você nasceu para ser infeliz também? O que você tem pensado a respeito de você? Que faculdade não é para você, que faculdade só é para quem tem recursos, que só é para quem tem quem é inteligente, que sair da CLT não é para você, ou que ir para uma CLT não é para você. O que você tem pensado? Porque da forma que você pensar no seu coração, assim você vai ser. Só que tem como nós mudarmos esse pensamento. Já dei a primeira dica aqui, tá? Primeiro, pensar sobre o que você pensa e ter uma identidade muito firme sobre quem você é. Então, leve os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito de nós? E isso, queridos, não é para que venha brotar nenhum tipo de arrogância no nosso coração, não. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que nós somos mais do que vencedores. E ela fala, o Paulo, ele disse isso. Muitas vezes nós falamos, né, sobre a questão do mais do que vencedores, mas ele falou isso, e antes ele fala que ele sabia viver na pobreza, mas sabia viver na bonança, ele sabia viver tendo e não tendo. Só que ele era mais do que vencedor. Então você tem que colocar na sua cabeça que independente do momento que você está passando, o Senhor, ele não está preso ao seu cenário, as promessas não estão presas ao seu cenário. A palavra está presa à própria palavra. E quem que é a palavra? E o verbo se fez carne, e o verbo se habitou entre nós. Então a palavra é o Senhor Jesus Cristo, ele está preso à própria palavra dele. E a palavra de Deus ainda vai dizer que ainda que eu e você sejamos infiéis, ele continua fiel. Então nós precisamos mudar a forma que nós pensamos a respeito de nós mesmos. O que a Bíblia Sagrada diz ao seu respeito? Mais do que vencedor. Nação eleita, nação santa, sacerdócio eleito, filhinhos escolhidos. Então comece a mudar a forma que você pensa sobre você.
temos que ter em mente que nós estamos em uma guerra espiritual. E Satanás, ele é o nosso maior inimigo. Ele não aparece de chifres, de rabo, com garfinho. Ele vem tentando minar a nossa mente. Sofisma. Vem com sofisma. Érico, o que é um sofisma? É uma mentira que parece uma verdade. Então, todas as vezes que vem na sua mente que você é esquecido, que você é incapaz, que você não é ninguém, que é melhor você dar cabo da sua vida, que ninguém te ama, que ninguém lembra de você, você tem que pegar esse pensamento e levar à luz da palavra do Senhor Jesus Cristo. Como que Jesus venceu Satanás? Ele venceu por meio da palavra. Ele não venceu, não sou contra, tá? Gente, eu me considero também como uma profetisa. Deus me usa na revelação. Deus me usa muito pela misericórdia dele na revelação, expulsar demônios. Mas o evangelho não se restringe só a isso. Deus, ele não quer que nós apenas pulamos no poder, rodamos no poder. Deus, ele quer que eu e você venhamos evoluir espiritualmente, mentalmente, em todas as áreas da nossa vida. Só que nós temos que entender que nós primeiro precisa mudar aqui, ó. Você precisa mudar a sua mente. Ainda sobre o pensamento, olha o que o livro de Filipenses vai dizer. Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é louvável. Se tem boa fama nisso pensai. Tudo que é lícito, tudo que é louvável. Então, queridos, todos os dias, nós temos uma escolha. Ou você acorda e você fica com sofisma, que é uma mentira disfarçada de verdade. Eu sou uma coitada, ninguém me ama, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou você pega a sua mente e põe ela cativa à palavra do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu não posso nada, mas a sua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Senhor, eu não sei de nada, Senhor, mas a sua palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, porque ele é o nosso professor. Então, quer ser limpa dos seus traumas, quer começar uma nova jornada, porque talvez você olhe e você fale assim, já é junho, já chegou junho, já passou metade do ano, e eu estou do mesmo jeito. Eu iniciei dia 1º fazendo tantas promessas que eu ia emagrecer, que eu ia estudar mais a palavra de Deus, que eu ia dar andamento no meu ministério, que eu ia cuidar melhor do meu casamento, cuidar melhor dos meus filhos. Aí você fala, mas é meio do ano e eu não fiz nada. E por que você não fez nada? A palavra de Deus vai dizer que o sol, ele vai nascer para todos. Ele nasce para o justo e para o injusto. E muitas vezes nós vamos ver o ímpio prosperando por quê? Ele vai prosperar porque ele tem disposição. E muitas vezes é o que falta em nós, a disposição. Sabe, o querer viver a palavra do Senhor Jesus Cristo, custe o que custar. Então, muitas vezes o que nos parece mais proveitoso é nós ficarmos em uma situação de ficar lambendo feridas. Mas a palavra de Deus não diz para nós fazermos isso. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela diz, esforça-te e tenha bom ânimo. Então coloca força. Sabe, que você não pare só nesses vídeos que você está assistindo de cura e libertação. Que você não fique só presa de ir à igreja na terça, na quinta e no domingo. Mas que a sua vida seja uma vida de constante transformação. E cada um no seu ritmo, tá? Tem pessoas que vão mais rápido, tem pessoas que vão mais devagar, mas o importante é você ir. É você buscar por essa transformação mental. E olha só o que vai dizer no livro de Isaías. Deus diz assim, ó. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal. Pensamento de paz. Olha os pensamentos que Deus ele tem ao seu respeito. Ele tem pensamento de paz. E esse pensamento de paz não é só quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem é muito fácil nós termos paz, né? Quando os boletos estão pagos, quando
a vitória chega, quando o laudo do câncer dá como uma remissão, como uma cura, quando aquele marido que te deu tanto trabalho, quando aquele teu filho, tua filha que te deu tanto trabalho aceita Jesus, é fácil ter paz. Mas a palavra de Deus diz que o pensamento dele é de nos dar paz, queridos. Não é só paz quando está tudo bem, é paz em meio ao caos. É paz mesmo quando eu não sei como pagarei o meu aluguel. É paz mesmo quando o meu marido ele está indo de mal a pior, ou a esposa de mal a pior, ou os filhos de mal a pior, a empresa de mal a pior. É essa paz que o Senhor Jesus Cristo dá. E diz que essa paz vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Érica, essa paz é para todos? Eu não vou ser leviana de dizer que essa paz é para todos. Essa paz, lembra que eu falei ontem? Que o Espírito Santo, ele é um ser educado. Então, até onde você permitir, até onde você der permissão para Deus trabalhar, Ele vai trabalhar. Então, realmente, se você olhar para dentro de você e reconhecer, falar, Senhor, eu preciso de transformação. Porque, queridos, não importa. Você pode ter 10, 15, 20, você pode ter nascido dentro de uma igreja. Só que se você não se abrir para o Espírito Santo, você vai viver uma vida onde você só fica rodando, igual o povo no deserto, que só ficava rodando, só ficava rodando, só ficava rodando. E muitos daqueles ali, aliás, aquela geração ali, só alguns, Josué, Caleb, que chegaram até a terra prometida. Moisés, ele viu, mas não adentrou. Entendeu? E o plano de Deus era para aquela geração. Deus, ele tem um plano para você. Só que nós precisamos alinhar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Imagine que eu agora vou fazer academia e todas as vezes que eu vou para academia, eu só malho o meu braço. Eu vou ficar com um braço enorme, vou ficar com um braço forte. Eu vou conseguir levantar pessoas, eu vou conseguir pegar caixas, eu vou conseguir ter mais facilidade com ações que exijam o meu braço. Só que eu não malhei perna. Então, a hora que eu precisar correr, a hora que eu precisar me agachar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque minha perna ela é fraca. E nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta o meu espírito estar forte e a minha alma está fraca. Não adianta meu espírito, minha alma está forte e o meu corpo está fraco. Nos próximos vídeos eu falarei sobre o corpo também, tá? Estou dedicando mais sobre a alma porque eu acredito que é a sede da maioria das coisas, né? Então que nós venhamos a fortalecer a nossa alma. Amém? Que nós venhamos buscar o conhecimento, a luz da palavra de Deus para fortalecer a nossa alma. O livro de Oséias vai dizer que o meu povo, olha só, está falando do povo de Deus, ele perece, ele se estraga. O que é perecer? É uma pessoa estragada por falta de conhecimento. Então vamos fortalecer a nossa alma. Que durante esses vídeos, que durante essa semana que nós estamos tratando de cura e libertação, abra sua alma para Jesus. Sabe, às vezes você tem traumas aí dentro que nem você imagina. De repente você é uma pessoa tão reativa, sabe? Você é uma pessoa que você escuta, você já quer revidar, você não tem muita paciência. Você é uma pessoa que você fala, eu falo na cara mesmo, né? Que eu falo na cara, eu não me seguro. Você é uma pessoa que não cria raiz em lugar nenhum, você é uma pessoa que não consegue ter relacionamento com ninguém, mas está na igreja, e amém, glória a Deus, você está no lugar certinho. Glória a Deus por isso. Entendeu? Mas você já parou para pensar por que você é assim? Porque de repente você está aí no seu terceiro casamento, no quarto casamento. Estou excluindo aqui questão de traição, tá, irmãs? Traição, abusos que a mulherada sofre dentro de casamento, de traição, de apanhar, de todos. Estou excluindo isso, mas estou falando dentro de um casamento normal. Você já parou para pensar e por que você está pensando em separar desse marido? Se você não está passando por essas situações? Então que você venha se abrir durante essa próxima semana e falar, Senhor, me mostra onde estão as minhas feridas, sabe? E quando Deus começar a mostrar, vão ter alguns caminhos que você vai precisar refazer. E Deus ele vai te ajudar a refazer esses caminhos, tá bom? Próximo vídeo aí, se Deus permitir, se Ele não me der outra direção, quero falar aí sobre esses caminhos que nós precisamos refazer quando a nossa alma é curada, tá bom? Vamos orar? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Senhor, aqui foi falado sobre, Senhor, a sua palavra que é pura, que é verdadeira, que transforma, que liberta, Jesus. Pai, que não seja a minha voz que chegue ao coração dessas mulheres, Pai, mas que seja a sua voz, Pai.
a voz que liberta, a voz que transforma, a voz, Pai, que direciona, Jesus. Pai, que aonde esse vídeo chegar, Senhor, que almas sejam alcançadas, transformadas e livres, Pai. Porque na sua presença nós temos liberdade, Senhor. E é essa liberdade, Pai, que eu profetizo sobre a vida de cada irmã, Pai. Eu profetizo que as depressivas, Senhor, que as angustiadas, Senhor, que aquelas que estão com medo, aquelas que estão paralisadas, Senhor, aquelas que de repente estão pensando em dar cabo da própria vida, Senhor, elas serão libertas, Pai. E elas serão um canal de bênçãos, Pai, em outras vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que nós te pedimos, é assim que nós te agradecemos, é assim que nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém, ó. Até amanhã, espero por você. Deus abençoe.